E aí, galera do Prenem, beleza? Bom, dando continuidade aí às nossas aulas. Nós vamos continuar no livro um, frente A. Agora nós vamos para o capítulo 4, Estudos da Terra 2. Esse capítulo, pessoal, ele vai ser dividido em duas partes, ok? Nós vamos pegar a parte 1 agora e depois vamos para a parte 2. Vamos começar pelas chamadas teorias geológicas, tá certo? Teorias geológicas. Vamos começar pela teoria da deriva continental. Essa teoria, pessoal, ela foi desenvolvida em 1912 pelo meteorologista chamado Alfred Wegener, por isso que ela também é chamada de teoria de Wegener. O Wegener, para desenvolver a sua teoria, a teoria da deriva continental, ele utilizou de observações, como, por exemplo, o encaixe dos continentes. Ele percebeu que a Terra parecia um quebra-cabeça. Ele observou os minerais e rochas que tinham na costa da América do Sul e comparou com os minerais e rochas que também tinham no continente africano. Ele analisou fósseis, tanto na América, na África, na Índia, na Oceania. E ele chegou à seguinte conclusão, que a Terra, há 250 milhões de anos atrás, né, lá na Mesozoica, ela era formada por uma única massa continental, chamada de Pangeia. Essa que está errado o acento, né? Não tem esse acento, ou Pangaia, que significa terra unificada, tá certo? Porque Pan, em grego, é unificado, Geo, Gaia é terra, que separou-se inicialmente em dois continentes, Laurásia e Gondwana, e depois a Laurásia e a Gondwana separaram, dando origem aos atuais continentes. Bom, aqui nós temos uma imagem que mostra isso para nós, não é isso? Olha aqui o supercontinente Pangeia, separado pelo chamado Mar de Tétis, né, banhado pelo Mar de Tétis. A Pangeia separando-se aqui em Laurásia e Gondwana, a Laurásia e a Gondwana separando, dando origem aos atuais continentes. Deu observado que a Laurásia ela vai dar origem ao que seria a América do Norte, Europa e Ásia. A Gondwana vai dar origem aqui ao que seria a América do Sul, África, Índia, Austrália, né, que é o principal país da Oceania, e a Antártida, tá bom? Então aqui ele percebeu a questão dos encaixes, né? Analisando aqui o contorno da América do Sul, nossa, né? Coincide exatamente com o contorno do continente africano. A ilha de Madagascar encaixa-se aqui no continente africano, a Índia encaixava-se aqui no continente africano. E se nós observarmos até hoje, né, quer dizer, nós temos animais na flora, ou desculpa, animais na fauna, né, pessoal? Animais na fauna indiana, que nós temos no continente africano, por exemplo, o elefante, tá certo? O elefante seria um exemplo disso aqui. Agora, o que mais chama atenção, além dessa questão dos animais, olha só, são os minerais e rochas. Por exemplo, os mesmos minerais e rochas que nós temos aqui na costa da América do Sul, também tem na África. E observem fósseis de plantas, olha só aqui, ó, olha esse gênero, tá certo? Que vai da América do Sul até a Austrália. Como que pode esse gênero de planta que é encontrado aqui na Austrália também ser encontrado aqui na América do Sul? Porque se você for parar para analisar, o que nós temos aqui, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, não é isso? Então, provavelmente, o que demonstra essa unificação. Mas aí ele foi argumentado, tá, beleza, foi unificado, separou, os fósseis comprovam isso, né? Os encaixes, os minerais e rochas, a glaciação. Mas vem cá, qual foi a força que promoveu a separação? Bom, Wegener não sabia qual era a força. Então a teoria de Wegener ela não foi prontamente aceita. Por quê? Porque ele não sabia qual era a força, tá certo, pessoal, que deu origem, tá certo, a esse processo de separação, dando origem aos atuais continentes. Bom, aqui nós temos também uma comprovação, né? A Índia deslocou-se lá do continente africano e foi encaixar-se no que é hoje o continente o quê? Asiático, formando aqui a cordilheira do Himalaia, tá certo? Lembra que eu falei para você que nós temos animais da fauna indiana que são encontrados aqui no continente africano. E aqui um esquema mostrando que num determinado momento ocorre o processo de separação dessas massas continentais, depois elas sofrem um processo de unificação, depois elas se separam de novo, depois elas se juntam, né, separam e assim vai, é um ciclo, ok? A outra teoria que nós temos é a teoria da tectônica de placas. Essa vai ser desenvolvida por Jason Morgan em 1967. E essa teoria
é que vai dar embasamento para a teoria da deriva continental. Lembrando que Wegener não sabia qual era a força, qual mecanismo geofísico que poderia ter promovido a separação. Então, essa teoria que vai dar embasamento. Jason Morgan ele começou a observar as atividades vulcânicas, as atividades sísmicas e começou a mapear isso, né? Ele começou a mapear. E ele começou a observar principalmente as atividades vulcânicas, né? Não pode esse material magmático, esse fluido pastoso, ele aparecer na superfície terrestre em alta temperatura. Tá certo? Como pode ter aparecido aqui? Bom, provavelmente veio do interior da Terra, então ele percebeu que por baixo da nossa crosta tem esse material magmático. E vamos lembrar que todo fluido em alta temperatura, ele tem corrente de convecção o quê? Ascendente. Então pronto, ele acabou de descobrir qual era o mecanismo geofísico, as correntes de convecção, coisa que o Wegener não sabia, tá certo? Então essas correntes de convecção que são formadas no magma é que são responsáveis pela movimentação dessas placas tectônicas, tá certo? E essa pressão exercida pelas correntes de convecção é que fragmentou essa crosta. Então é o seguinte, a nossa crosta, ela não é única, ela é fragmentada em várias placas tectônicas que se movimentam. Tá vendo essas setinhas aqui, ó? Mostra o movimento das placas tectônicas. E essas placas tectônicas se movimentam por causa de quê? Por causa das correntes de convecção que são formadas onde? Na astenosfera, que é a camada mais externa do manto. Lembrar que a nossa crosta terrestre, chamada de litosfera, ela é sólida. Então, a nossa litosfera é dividida em várias placas tectônicas, que se movimentam por causa das correntes de convecção. Vamos observar, então, esse esqueminha aí, né, pessoal? Olha só, aqui está a crosta, né? Isso, olha a crosta terrestre, tá vendo aí, pessoal? E debaixo da crosta, a astenosfera, olha as correntes de convecção, fazendo com que essas placas tectônicas, elas se movimentem. As placas tectônicas também são chamadas de placas litosféricas. Olha a subducção aqui, olha a placa tectônica adentrando e aquela separando, né? Aqui ela está adentrando ao manto, derretendo, formando magma de novo. E essa corrente de convecção, olha só o ciclo que nós temos, ok? Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. Minerais e rochas. Os minerais são compostos sólidos que possuem a mesma constituição química e física. Quando esses minerais eles se agrupam, nós temos as rochas. Então, as rochas são agrupamentos de minerais. Os minerais que formam as rochas são chamados de minerais primários, tá bom? Vamos observar o seguinte. Primeiro, entender o magma. Esse material pastoso, vocês estão vendo aqui nesse videozinho, né? Esse material pastoso que é forte, né? Que nós temos lá na astenosfera. Quando ele veio para a superfície terrestre, ele começa a sofrer um processo de resfriamento e ele solidifica, tá ok? E aí ele começa a formar esses minerais. Aqui eu coloquei 3 exemplos de minerais primários para vocês: o quartzo, o feldspato e a mica. Tá certo? São os principais minerais que nós temos silicatados, tá ok?
Então, para a maior parte dos minerais que nós temos são silicatados, porque eles contêm silício na sua composição, tá bom? Então, aqui estão os principais minerais primários. Quando esses minerais eles se agrupam, eles dão origem às rochas. Nós temos 3 tipos básicos de rocha. Então, vamos lá então. Aqui está o magma, tá certo? Está o magma. Quando esse magma ele vem para a superfície terrestre, ele vai se solidificar, dando origem à chamada rocha ígnea ou magmática. A rocha ígnea ou magmática ela é dividida em 2, plutônica e vulcânica. A plutônica é quando o magma ele não consegue extravasar para a superfície terrestre, ele fica retido na crosta. Quando esse magma extravasa, tá certo? Ele dá origem à rocha ígnea ou magmática vulcânica. Quando ele fica no interior da crosta, é a rocha ígnea ou magmática plutônica. Quando essa rocha magmática sofre desgaste, ela libera sedimentos. E esses sedimentos, quando solidificados, litificados, dá origem à rocha sedimentar. A rocha sedimentar e a rocha magmática, se elas sofrerem transformação, dá origem a uma rocha metamórfica. Mas a rocha metamórfica também pode sofrer desgaste, liberando sedimentos que vão dar origem à rocha sedimentar. E ambas, tanto a ígnea quanto a metamórfica, quanto a sedimentar, podem sofrer fusão, virar de novo magma, e esse magma ser liberado, dando origem de novo à rocha. Então, um ciclo. Como eu disse, as rochas magmáticas elas são divididas em 2 categorias, né? A rocha magmática aqui, ó, vulcânica, um exemplo de um basalto, e a rocha magmática plutônica, um exemplo aqui de um granito. Observe, por favor, que as rochas magmáticas elas apresentam minerais dispostos de forma aleatória. Poxa, mas é que eu não consigo ver os minerais, né? Eu não consigo ver os minerais direito aqui. De fato, sabe por quê? A rocha magmática vulcânica, quando o magma ele extravasa para a superfície, os minerais eles não conseguem mais crescer. Já a rocha magmática plutônica, o granito aqui, como o magma ficou retido no interior da crosta, os minerais continuam tendo condições de crescimento, tá certo? Olhem só, a parte branca aqui, vocês estão percebendo, ó, o feldspato, a parte hialina que vocês estão vendo aqui, ó, nesse caso, o quartzo, esses pontinhos pretos, vocês estão vendo aqui, são as micas, né? Tá certo? Pode também ter peroxênios, horblendas, mas não vamos entrar no fato aqui com vocês, tá bom? Então, nós temos aqui uma rocha magmática vulcânica, exemplo basalto, e uma rocha magmática plutônica, exemplo granito. Olha a diferença da granulometria. A rocha magmática plutônica, no caso granito, os minerais são maiores, e na rocha vulcânica os minerais são menores. As rochas sedimentares elas são divididas em 3 categorias. As rochas sedimentares detríticas, como é o caso da argilito, que é formado por detritos, né, sedimentos de argila, o arenito, sedimentos de areia. Nós temos as rochas sedimentares químicas, formadas pela solidificação, né, de substâncias químicas, como carbonato, no caso aqui o carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, por exemplo, calcário. Então, calcário é uma rocha sedimentar química, tá certo? Formado por carbonatos aqui. E nós temos também rochas sedimentares orgânicas, por exemplo, carvão mineral, formado pela solidificação de resíduos orgânicos. Então, as rochas sedimentares elas podem ser detríticas, exemplo aqui, argilito e arenito, rochas sedimentares químicas, no caso aqui o exemplo calcário, e rochas sedimentares orgânicas, como exemplo aqui o carvão mineral. Aqui nós temos um processo chamado ciclo sedimentar, né? Ou seja, vem o desgaste transporta esse sedimento que vai depositar nas chamadas bacias sedimentares, que vão sofrer o processo de litificação, dando origem à rocha sedimentar. O transporte do sedimento, pessoal, ele vai depender muito da granulometria, tá certo? Aí nós temos sistemas de transporte mais eficientes, tá certo? E os mais seletivos. O mais seletivo seria o vento, que consegue transportar mais sedimentos de granulometria menor. E nós temos a água, que no caso ela é muito mais eficiente, porque ela consegue transportar sedimentos de granulometria tanto maiores quanto menores. As rochas metamórficas, porque elas são provenientes de rochas pré-existentes. Tá legal? Aqui nós temos o exemplo de gnais. Dá uma observada que as pessoas acreditam que essas camadas aqui são estratos, né? Não, o estrato é para rocha sedimentar, sofre o processo de estratificação.
Isso aqui é uma chamada foliação gnássica. É quando os minerais eles vão se agrupar em camadas devido à alteração da pressão e da temperatura. Eu chamo isso de foliação gnássica. Então, há uma acomodação. Então, aqueles minerais que estavam de forma aleatória nas rochas magmáticas, eles começam agora a se agrupar em bandas. Então, exemplo aqui, o gneiss que veio do granito. Aqui nós temos o mármore, uma rocha metamórfica, né, proveniente do calcário. Então, um exemplo para vocês. E aqui a ardósia, uma rocha metamórfica proveniente, tá, do chamado siltito.